O Eduardo Bolsonaro está tão desesperado com o julgamento do Bolsonaro, que começa nessa terça-feira, que ele foi capaz de manipular uma reportagem do jornal The New York Times e postar essa manipulação nas redes sociais. O título que ele postou foi "O Dia Democrático do Brasil, como processar um presidente". O título correto é "O Dilema Democrático do Brasil, como processar um presidente". Ele simplesmente omitiu que o jornal disse que o julgamento do Bolsonaro é visto por muitos brasileiros e pessoas não brasileiras fora do Brasil como um trunfo da democracia. E ele ocultou também esse trecho que fala que o Brasil superou a ditadura brutal há 40 anos e que terá conseguido algo que os Estados Unidos não conseguiram, que é levar um ex-presidente a julgamento por acusações criminosas de que ele tentou se agarrar ao poder após perder uma eleição. Essa parte aqui ele omitiu por completo. Voltou a ameaçar os policiais da PF, disse que espera que os policiais que violaram a casa dele, do pai dele, tida na Constituição como asilo inviolável, saibam do abuso que estão cometendo, cumprindo ordem manifestamente ilegal. Ele está se referindo à decisão do Alexandre de Moraes, que por risco iminente de fuga do Bolsonaro, determinou que os policiais, apesar de não ter autorizado ficar dentro da casa do Bolsonaro, fiquem ao redor da casa do Bolsonaro no terreno, fazendo rondas constantes no terreno para ele não fugir pulando o muro, além de revisarem, de examinarem todos os carros que deixam a casa do Bolsonaro. Ele se irritou quando foi questionado sobre a especulação da Michelle sair como candidata a presidente em 2026 e disse que o PL, o partido dele, está querendo tirar ele ou qualquer um dos filhos do Bolsonaro da corrida presidencial. Falando no Eduardo, o presidente Lula tem entrado em contato com alguns deputados pedindo a eles para poder aproveitar o momento e aprovar a cassação do Eduardo Bolsonaro. Ele tem falado pessoalmente com alguns deputados, incluindo o próprio presidente da Câmara dos Deputados. O Carluxo foi visitar o pai dele esse final de semana e disse que ele está numa tristeza só, que ele está magro, sem vontade de comer e com crise de soluço e vômito. Como eles sabem que o Bolsonaro vai ser condenado, eles já estão agravando de maneira mentirosa o quadro de saúde dele para tentar convencer a Suprema Corte a lhe conceder uma prisão domiciliar. Quem também foi visitar ele hoje foi a Damares e o Arthur Lira. Ontem em Brasília teve uma carreata em direção à casa do Bolsonaro, mas foi um verdadeiro fiasco que só deu aproximadamente 100 pessoas. Não é 100 veículos não, tá minha gente? É 100 pessoas. No sábado, a PM do Distrito Federal prendeu o terceiro sargento reformado do Exército, Daniel Mourão, de 44 anos, que segundo a polícia estava em surto psicótico e ameaçou explodir uma bomba no ministro Alexandre de Moraes e depois se explodiu. Ele está no momento internado no hospital e está proibido de deixar Brasília. E a polícia afirmou que não existia nenhum artefato junto com ele, que era só um blefe. O governo Lula está monitorando os protestos e possíveis motins que possam ocorrer em Brasília no 7 de setembro, que é onde vai se comemorar o dia da nossa independência, e a extrema-direita está organizando manifestações. O governo Lula também está na expectativa que os Estados Unidos aumente as sanções ao Brasil ou a ministros do STF, conforme for ocorrendo o julgamento do Bolsonaro. E essas sanções poderão serem anunciadas no próprio desenrolar do julgamento, ou seja, em tempo real com o julgamento. Nicolas Ferreira gravou vídeo hoje dizendo que mandou processar meio mundo de gente por associá-lo ao PCC, incluindo o presidente Lula. O cara que mais mente nas redes sociais está perseguindo todas as pessoas que falaram que o vídeo de desinformação dele contra o Pix favoreceu o PCC. Pelo visto, a liberdade de expressão que eles tanto dizem militar só serve para ele. Fala demitir o jornalista do The New York Times desmentiu o Eduardo Bolsonaro, que manipulou uma matéria desse jornal. Na manipulação, o Eduardo Bolsonaro quis favorecer a narrativa dos bolsonaristas. Aí o jornalista escreveu o seguinte: eu escrevi essa matéria e infelizmente o Eduardo omitiu várias partes nessa postagem. Aqui está o que nós escrevemos e você pode ler a matéria por completa gratuitamente aqui. Na mesma linha de desespero do Eduardo, o próprio Bolsonaro pediu para o Arthur Lira ir visitá-lo, e essa visita teve como principal objetivo pedir ajuda do Arthur Lira para aprovar a anistia do Bolsonaro e dos demais golpistas assim que ele for condenado nesse mês. O Arthur Lira, que é quem realmente está comandando a Câmara dos Deputados, afinal de contas o Hugo Nem Se Importa mostrou-se um verdadeiro frouxo e incompetente, está trabalhando para proteger o bolsonarismo e o centrão, porque esses dois grupos juntos, eles vão poder, estando no poder, estando no governo, eles vão poder cometer todos os crimes que eles cometem e nunca serão investigados, como ocorreu durante a gestão do Bolsonaro. Por isso que eles querem aprovar a PEC da impunidade e querem aprovar a PEC da anistia. Por falar em impunidade, o Tarcísio disse que um dos primeiros atos que ele fará, se for eleito presidente, será dar um indulto ao Bolsonaro, o que obviamente é inconstitucional, pois crimes contra o Estado Democrático de Direitos não possui anistia. Mas olha aí o projeto de governo desse homem, olha aí as propostas desse candidato a presidente, que tem como porta-voz, como propaganda da sua campanha, indultar um cara que tentou
dar um golpe e que tinha um plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. E a ex-atriz Regina Duarte compartilhou um vídeo de um rabino que critica o presidente Lula e que alega que as sanções que os Estados Unidos impôs ao Brasil são justas e necessárias. E a Regina compartilhou esse vídeo concordando com o que esse homem diz. Isso aqui é uma verdadeira caixa de esgoto ambulante que vive poluindo as ruas do Rio de Janeiro. O presidente Lula está articulando uma reunião, uma videoconferência com os demais líderes dos BRICS para a próxima segunda-feira, dia 8, para juntos encontrarem uma estratégia para responder ao tarifaço do presidente Trump. Na tarde dessa segunda-feira, uma mulher bolsonarista agrediu verbalmente o ministro Flávio Dino num voo do Maranhão para Brasília. Durante o voo, ela começou a gritar dizendo que não respeita esse tipo de gente, que este avião está contaminado. Ainda questionou o ministro Flávio Dino onde que o comunismo deu certo. O ministro permaneceu sentado de cabeça baixa, sem responder às provocações. E ainda ficou apontando para o ministro, mostrando para as demais pessoas que estavam nesse avião onde ele estava, para ver se convencia as pessoas também a atacá-lo verbalmente. Após o pouso, ela foi levada pelos agentes federais para prestar depoimento e antes de sair pediu que os outros viajantes testemunhassem a seu favor e afirmou: cadê o celular de vocês, gente? Para filmar essa palhaçada aqui? Parece que vieram aqui pegar o Bolsonaro. Povo medíocre, povo baixo.